padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje nós estamos iniciando o tempo comum. Neste caminho bonito, já percorrido, vivendo o tempo do Advento, o tempo do Natal, o tempo da Epifania, interpelado sempre por esta palavra santa de nosso Deus. E nós vamos começar o caminho do tempo chamado tempo comum, com uma palavra muito interpelativa para o coração de todos nós. Diz respeito a cada um de nós, porque trata-se de uma palavra em que o chamado do Senhor toca o coração de discípulos como deve tocar o coração de cada um de nós. Por isso desejo que esse momento bonito que nós estamos vivendo nesta comunhão, de coração para coração, irmãos e irmãs de longe e de perto, desejo que nos fortaleçamos e cresçamos nessa consciência bonita da nossa missão de anunciar o Evangelho, de dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Amado irmão, amada irmã, a narração do chamamento dos discípulos é exemplar para todos nós. Somos chamados a ocupar o lugar de um destes quatro, destas duplas de irmãos chamados. Há um lugar que é meu, seu, de cada um de nós, porque Ele, o Senhor, também nos chama. Essa consciência vocacional deve brotar cada dia em cada um de nós, para que a nossa vida não seja vivida em cada dia como se fosse um dia após o outro, um tempo que temos, no qual fazemos isto ou aquilo. Na verdade, nós nos movemos na medida em que uma consciência afetiva nos indica o caminho. Esta é uma consciência afetiva que precisa ser como uma luz brilhante iluminando o nosso caminho. Você é chamado por Deus. Este vem e segue-me, dito pelo Senhor ao coração de Pedro, Tiago, João e de cada um dos discípulos, é um chamado que ecoa no coração seu, no meu. Um chamado que compreendemos ser para a vivência dos valores do Evangelho, numa experiência profunda de transformação, como experimentou uma transformação radical cada um daqueles discípulos. Deixaram as redes, deixaram o Pai, mudaram a vida. Só Ele, Cristo, muda a vida de cada um de nós. Encontrá-lo é a experiência de viver a coragem de mudar o rumo da própria vida. Ninguém muda o rumo da própria vida sem uma experiência profunda de encontro com Ele, Cristo. São Clemente I, Papa do século I, transforma isso numa oração bonita que eu compartilho com seu coração quando ele diz: concedei-nos, Senhor, a graça de esperar em vosso nome, princípio de toda criatura. Abertos os olhos de nosso coração, conheçamos a vós somente, Altíssimo entre os altíssimos, Santo a repousar entre os santos. Vós humilhais a arrogância dos soberbos, arrasais os planos dos pagãos,
elevais os humildes e humilhais os poderosos, fazeis os ricos e os pobres. Levais à morte, salvais e vivificais, único benfeitor dos espíritos e Deus de toda a carne. Vós contemplais os abismos e observais as obras dos homens. Sois o auxílio dos que estão em perigo, salvador dos desesperados, criador e guarda de todas as almas. Multiplicais os povos pela terra e entre todos escolheis aqueles que vos amam, por Jesus Cristo, vosso Filho amado, por quem nos renovais, santificais e cobris de honra. E a súplica, nós os rogamos, Senhor, que sejais nosso sustentáculo e auxílio, libertando-nos de tudo que nos atribula, compadecendo-vos dos pequeninos. Levantai os caídos, sustentai os indigentes, sarai os doentes, fazei voltar os que se desgarram do vosso povo. Dai de comer aos famintos, tirai da prisão nossos cativos, erguei os fracos, confortai os medrosos. Todas as nações vos conheçam, porque só vós sois Deus, e conheçam igualmente Jesus Cristo, vosso Filho, e com elas também nós, o vosso povo, e as ovelhas do vosso rebanho. Compartilho essa oração que queremos agora transformá-la em súplica pela intercessão da Mãe Maria, Mãe de Misericórdia. O chamado do Senhor deve, portanto, nos seduzir, criando em nós uma grande paixão por Ele, pois é Ele o centro, é Ele quem pode realizar o tudo que nós esperamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, supliquemos a Deus a graça de crescermos na consciência do nosso chamado e nós possamos, por esta mesma graça, dar a nossa resposta de maneira simples, humilde, mas convicta e apaixonada por Ele, deixando tudo e seguindo a Ele. Supliquemos agora, pela intercessão da Mãe de Misericórdia, a graça do seguimento sincero e autêntico de Cristo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado e amada de Deus, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, a Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira